Oi, gente! Vocês estão bom? Seguinte, eu sou a Beatriz. E eu sou o Rafael, e esse é o Ecoando Tramas. O podcast famosíssimo do Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do Ecoando Tramas. Vocês que acompanham a gente sabem que no último episódio falamos sobre o Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária e como funciona essa organização. Hoje o assunto vai ser diferente. Nós vamos discutir um outro tema fundamental para nossa vidinha, que é os conselhos de direito e a importância das políticas públicas. Vamos, Rafa? Bora! Para começar, você já ouviu falar dos conselhos de direitos? Eles são órgãos colegiados, permanentes e deliberativos, que têm a responsabilidade de formular, fiscalizar, promover e defender direitos e políticas públicas. Basicamente, são espaços onde a sociedade pode participar e influenciar diretamente na construção dessas políticas. Um exemplo importante é o Conselho Estadual de Economia Popular Solidária, que inclusive eu sou conselheira, o Rafa é conselheiro e nossos diversos companheiros e companheiras também. E ele é um espaço de grande articulação sociopolítica. É um conselho que monitora, que controla as políticas públicas. As ações governamentais também, que são organizadas para a economia popular solidária. Ele é composto por 12 membros efetivos, com uma representação paritária entre a organização pública e a entidade civil. Os membros são nomeados pelo governador do estado, que tem um mandato de 2 anos. E no caso dos representantes da sociedade civil, quem vota e quem elege é a própria organização da sociedade civil, os próprios movimentos de economia popular solidária. O Conselho Estadual de Economia Popular Solidária foi criado pela Lei nº 15.028, de 19 de janeiro de 2004. A sua função é deliberar e propor diretrizes, políticas e ações de fomento à economia popular solidária. Ele é um dos muitos mecanismos legais e institucionais de controle social, um espaço democrático de decisão e participação social na construção de políticas públicas. Para falar um pouco mais sobre a importância do Conselho Estadual de Economia Popular Solidária na construção de políticas, vamos ouvir um pouquinho de Flávia Carvalho, que é coordenadora da entidade de apoio e fomento Moradia e Cidadania e que está atualmente como presidente do Conselho Estadual. Nossa presidenta! Nesse biênio de 2024 e 2025. Pessoal, bom dia, tudo bem? Prazer imenso estar aqui falando enquanto presidente do Conselho Estadual de Economia Solidária, a convite dos queridos Rafa e Bia. Gente, o papel hoje aqui é reforçar o quanto é importante para nós que somos movimento de economia popular solidária ocupar esses espaços. Na verdade, ocupar todos os espaços onde se fale em política pública voltada para a economia popular solidária. O Conselho Estadual é uma conquista imensa desse movimento e nós temos que cuidar com muito carinho desse lugar. Ocupar esse lugar com muita sabedoria, com muito respeito, com muita consciência de que somos hoje a ponte entre os empreendimentos e o Estado. Por isso é importante a gente estudar, a gente ter conhecimento do lugar onde queremos chegar, do lugar que queremos ocupar. Para mim, hoje, eu vejo toda essa carga de responsabilidade quando a gente se inscreve, se elege e ocupa esse espaço. A gente não pode esquecer que esse diálogo só é possível ser feito porque a gente conquistou um conselho. Então, a gente se coloca hoje, enquanto conselheiros, enquanto presidente de um conselho, como essa ponte de diálogo, de interlocução com o governo estadual. Para isso é que eu sempre estou pedindo, e é uma forma educativa, né? Porque são 2 anos apenas, pensando já nessas pessoas que vão ocupar esse espaço daqui a 2 anos, né? Desse compromisso, desse respeito que tem que ter com o movimento, e dessa fala tranquila e aberta com o Estado, de forma que a gente coloque eles como parceiros e não como adversários. Se a gente chegar no final de 2025 conseguindo essa parceria que reflete hoje numa sociedade mais tranquila, mais transparente e com uma política pública mais eficaz, a gente já ganhou muito,
né? Para isso é importante, eu falo de novo, faço a convocação para que participem das reuniões do conselho, para que estejam atuantes, atentos ao que está sendo falado lá e que tragam as demandas, né? Para que a gente leve para o conselho, debata, dialogue e traga bons resultados para o movimento de economia popular solidária. Um grande prazer, gente, que a gente se encontre muitas vezes no decorrer desses 2 anos aí de biênio. Grande abraço, tchau. Nessa época, nesse tempo de negacionismo pós-pandemia Covid-19, esses conselhos desafiam ainda mais. Precisamos de uma participação permanente, de mudanças profundas na nossa compreensão de o que é um desenvolvimento social. As experiências da economia popular solidária em Minas criticam o modelo de desenvolvimento capitalista neoliberal. Elas mostram a nossa necessidade de repensar uma economia, repensar um Estado e fortalecer a participação cidadã. Só assim conseguiremos construir uma sociedade sem exclusões e com uma economia diferente e sustentável. Urge a necessidade de mudanças profundas na política, mudanças estruturais que garantam iniciativas de economia popular solidária. A gente precisa participar do orçamento público, ter acesso às finanças do governo e fomentar parcerias socioambientalmente responsáveis. Precisamos que tanto os governos quanto a iniciativa privada, em nome de uma responsabilidade social e ambiental, contribuam para o desenvolvimento verdadeiramente sustentável. É porque no final das contas, da forma que o sistema financeiro neoliberal está estruturado, simplesmente não tem condições efetivas de expandir essa nossa sonhada outra economia. Haveria apenas migalhas e algumas pequenas concessões para os empreendimentos de economia popular solidária. E a gente sabe que a política costuma criar concessões, né, gente? Isso acontece. Permitindo pequenas participações sem mudar a essência das políticas públicas. E no final das contas, é isso que a gente quer, não é? Agora, a gente vai chamar aqui a Mara de Castro, que é coordenadora nacional da Rede de Gestores Públicos da Ecosol e já foi subsecretária na Prefeitura de Contagem. Essa subsecretaria era responsável pela pasta de Economia Popular Solidária. Para ela falar justamente um pouco sobre como que é importante ter os gestores públicos engajados com a pauta da economia popular solidária para que a gente consiga umas mudanças mais efetivas. A Rede de Gestores é uma organização sem fins lucrativos, voluntária, que aglomera gestores de todo o Brasil que trabalhem com ou para a economia solidária, seja em âmbito municipal, estadual ou federal. Então, ela é uma associação livre, né? As pessoas, os gestores que quiserem participar dessa grande rede, é só procurar um dos coordenadores executivos ou mesmo pelos canais de comunicação de WhatsApp ou do site, né? Existe um site, ele está desatualizado, mas através do site é possível fazer um pré-cadastro para aderir à rede. E aí a coordenação executiva faz a avaliação desse gestor, né? Se de fato está em atividade, trabalha com economia solidária e faz a adesão desse gestor nessa rede. Nessa rede tem uma coordenação executiva composta por 10 gestores. E aí a gente se organiza em GTs, então a gente tem reuniões periódicas, mensais, virtuais, para debatermos algumas questões comuns de economia solidária, conduzir reuniões virtuais, né? Como a gente está em todo o território, não tem orçamento próprio, então a gente promove as reuniões sempre virtuais e ocasionalmente encontros presenciais, como aconteceu o ano passado, nos 20 anos da Rede de Gestores, que foi patrocinada ou promovida pelo governo do estado da Bahia. A economia solidária, ela se divide, ou ela se complementa, melhor dizendo, com a participação dessas 3 entidades, né? Assim, 3 segmentos: os empreendimentos, os gestores públicos e as entidades de apoio. Quando a gente fala nos processos democráticos de tomada de decisão, é muito importante que os empreendimentos constituam a maioria na formação de uma coordenação, na formação de um conselho, na formação do fórum, óbvio, né? O fórum é dos empreendimentos, mas eu digo nas tomadas de decisão, é muito importante que sempre se observe a maior parte de formação dos empreendimentos, para que
para ele seja ou por ele sejam tomadas as decisões, que especialmente as que vão comprometer ou interferir nas suas atividades cotidianas e no seu futuro. Mas, quando a gente pensa na teoria, na constituição teórica do movimento, precisa se dar importância aos três participantes. Então, nesse sentido, é importante que haja esse respeito das três partes, haja a humildade e sabedoria de todos compreenderem os seus papéis e respeitarem os processos. E, mais que tudo, é muito importante, especialmente agora que a gente está tendo a reconstrução das políticas da economia solidária, que os gestores que desconhecem o que é o movimento participem da rede e participem de outros espaços coletivos de formação, de apoio, de assessoramento técnico, para compreenderem que a gente não consegue trabalhar para a economia solidária se a gente pensar exclusivamente com a mente burocrática do Estado. Então, você precisa se envolver, você precisa estudar, você precisa participar das formações também, ter a humildade de compreender as necessidades dos empreendimentos, da base, e ter sabedoria também na condução dos processos, né? As decisões não podem ser unilaterais do gestor, da gestão. É uma construção coletiva, respeitando as necessidades do grupo, respeitando as deficiências formativas do grupo e promovendo esses espaços de interação, espaços de comercialização, mas entendendo que não nos compete apenas criar espaços de comercialização, se essa comercialização não seguir os princípios de economia solidária, né, os princípios da justiça, do preço justo, da justiça social, da centralidade no ser humano, dos processos democráticos, os processos autogestionários precisam ser fortalecidos e incentivados, né? Então, isso tudo combina, vamos dizer, vai de encontro quando você tem gestor com humanismo, com clareza do seu papel transitório e não arrogante ou unilateral. A rede de gestores contribui muito para esse processo, porque são muitas trocas também de iniciativas, né? Às vezes a gente fica no nosso território entendendo a economia solidária num único viés, quando você tem trocas de experiências com gestores do Brasil todo. Abre-se um universo novo, onde você pode trocar experiências, elaborar novas estratégias, novos planos, tem acesso também à legislação, a documentos, chamamentos públicos, enfim, e é essa rede de apoio mesmo. Então, a economia solidária ela se dá nessa união de pontos que vão formando grandes redes. É importante a gente dizer da rede de educadores populares, a rede de educadores acadêmicos, a rede de institutos federais, a rede de entidades e a rede de gestores também nessa parte do apoio dos governos. E agora, para a gente finalizar o nosso episódio, vamos aprofundar mais um pouco algumas perguntas para reflexão, para a gente pensar. Só para dar uma pensadinha? É um dever de casa para o próximo episódio. Quais são as principais dificuldades que precisamos enfrentar para fortalecer nossos fóruns de economia popular solidária? Essa é pesada. Como podemos fortalecer o trabalho em redes de produção, comercialização e consumo solidário? E como a nossa participação nos fóruns de economia popular solidária tem contribuído para o exercício dos princípios da autogestão e para o fortalecimento do movimento de Ecossol em Minas Gerais. E é isso, pessoal. A gente espera que esse episódio ele tenha trazido esclarecimento e ele tenha trazido nitidez do que a gente precisa e que também vocês se sintam mais motivados a participar dos conselhos de direitos. O conselho é nosso, ele precisa ser nosso e as políticas públicas precisam fazer realmente a diferença. Então, fica aí o nosso dever de casa e até a próxima. E não se esqueçam de seguir nas redes sociais as páginas do Fórum Mineiro e compartilhar esse episódio com seus companheiros do Movimento de Economia Popular Solidária. E seus companheiros também. Até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio de Ecoando Traumas, o podcast do Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária, em sua primeira temporada, tecendo a economia popular solidária. Essa primeira temporada é inspirada na cartilha, porque tecemos a economia popular solidária. Tanto a cartilha como o podcast fazem parte de um conjunto de ações e de produtos previstos no projeto de fortalecimento
da Economia Popular Solidária de Minas Gerais. Esse podcast é custeado com recursos oriundos da indicação de emenda parlamentar, que concretizou no termo de fomento, fruto da parceria entre a Caritas Brasileira Regional Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, SEDESE. O texto da cartilha é escrito por Carlúcia Maria Silva, Bianca Lima Costa, Flávia Cis e Maiara Moraes. Com a colaboração de Samuel da Silva, Franciele Oliveira e Eunice Bueno Barbosa de Paula. E revisão de Lívia Bacelete em memória. O texto foi adaptado para podcast por nós, Beatriz Costa Larizati e Rafael Oliveira, membros do Empreendimento Solidário, Gabriela Comunicação, que produz, narra e edita esse podcast. Até o próximo episódio!